Olá pessoal, então, bem-vindos à nossa aula de número 11 do nosso curso básico de modelagem 3D com o Blender 2.8. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender o básico, sobre a modelagem 3D para impressão 3D. A gente começa com uma técnica muito comum chamada bridging. O que é o bridge? É quando você cria volumes para cima ou para baixo, certo? No caso aqui, nós temos já dois tipos sendo executados. O primeiro é quando você usa a velha técnica da tecla E barra tecla S, ou seja, você cria uma nova camada e você a escalona imediatamente para cima ou para baixo. Vamos ver de novo a tecla S em ação, logo após a tecla E, e nós empurramos, essa nova camada para dentro. Veja de novo. Repare que nós podemos refazer o processo quantas vezes quisermos. E quanto mais faces a gente cria, mais possibilidades de modelagem a gente adquire. Vamos selecionar algumas partes. Com a tecla E, podemos literalmente extrusar para dentro, criando ranhuras e novos volumes. Note que para impressão 3D existe uma característica muito interessante, que é o overhang angle, ou seja, o quanto de ângulo de ataque que o material consegue lidar antes que ele desfaleça literalmente no chão e não na peça em si. Esse tipo de ranhuras são perfeitos para a gente ver esse tipo de exemplo quando a gente for levar para a impressora 3D e para o software de fatiamento. Exatamente. São 3 etapas antes que a impressão 3D possa acontecer. A primeira é obviamente, modelagem do projeto. Em seguida vem o fatiamento. O que vem a ser o fatiamento, afinal? O fatiamento nada mais é do que o processo de transformar o nosso objeto 3D em coordenadas, para que a impressora possa interpretar essas coordenadas e assim executar o nosso desenho, certo? Essas coordenadas vão parar no arquivo chamado G-Code. O G-Code nada mais é do que um arquivo de coordenadas igual, em teoria, ao que o GPS do carro tem, para que a gente possa chegar ao nosso destino. Ok? Então, vamos começar com esse exercício simples de modelagem, criando ranhuras. Amaciar os vértices, ou as sombras, não tem muita serventia aqui. Você não vai renderizar mesmo. Para duplicar o objeto, utilizamos o atalho Shift D. Vamos subdividir esse objeto a fim de criar vértices um pouco mais suavizados. E assim, novos formatos, inclusive para impressão 3D. Repare então que a partir do mesmo objeto eu posso criar objetos totalmente diferentes. Agora vamos utilizar a ferramenta de extrusão individual para criar novos detalhamentos ao nosso objeto. Basta arrastar o mouse para que tal ação possa ocorrer sem grandes problemas ou aborrecimentos. E você pode repetir o processo quantas vezes achar necessário ou até que a memória da sua máquina não aguente mais, literalmente falando. Afinal de contas, quanto mais polígonos nós temos, mais memória nós estamos consumindo do nosso computador. Vamos então amaciar ou suavizar esses vértices para ver o que acontece.
E nós ainda podemos deletar essas novas faces internas, criando assim diversas ranhuras e detalhes mais complexos. Lembrando que, para impressão 3D, detalhes muito complexos e finos, como nós vemos nesse novo cubo, são dificílimos de se imprimir. Isso porque, se a gente não tiver uma espessura mínima, nada vai ser impresso literalmente. Utilizando a faca ou o comando Ctrl R, nós podemos inclusive criar novos formatos ao nosso objeto. O bridge, overhang angle, que nós já citamos agora há pouco, ele não é eterno, ou seja, ele tem um limite. E aí entra a criação de suportes, para que a impressão não dê com os burros na água, por assim dizer. Então, para isso, a gente vai fazer esse pequeno exercício, que é criar uma ponte, para a gente poder ver como os suportes atuam na impressão 3D. Ok? O que são os suportes? São estruturas em 3D criadas automaticamente, ou manualmente, para que o nosso trabalho não seja impresso no chão, ou de uma forma inapropriada. Ou seja, a sua função é auxiliar na confecção do nosso projeto. Para exportar para impressão 3D, utilizamos o formato STL e a suíte de impressão do Blender 3D. Vamos exportar alguns objetos e abrir no Cura. O Cura hoje é a última palavra em termos de fatiamento 3D de código aberto. Existem outras opções proprietárias muito boas também, como Simplify 3D, mas hoje, em termos de fatiamento e recursos, o Cura literalmente dá de 10 a 0 no Simplify, na minha opinião. Então nós vamos utilizá-lo, inclusive porque o Simplify ele não segue o desenho da malha 3D, mas apenas os polígonos já considerados aptos à impressão. E muitas vezes isso acaba não trazendo os resultados que a gente deseja. A área vermelha é a área que tem contato com a mesa, contato com o solo. Quanto mais área vermelha, melhor, quando está no chão, é óbvio, para que a nossa impressão saia a contento. A área acinzentada, mais clara, é a área útil de impressão da mesa da impressora 3D. Essa área útil pode variar de impressora para impressora, já que cada uma possui particularidades diferentes de tamanho. E aqui nós vemos os arquivos prontos para impressão, como eles sairiam na impressora. Note que a peça que necessita de suporte, meio óbvia, ela parece que vai ser impressa do modo perfeito, mas não. Na vida real, sem suportes, essa peça naufragaria logo depois de chegar na parte do bridge. Visto isso, vamos então adicionar suportes para que essa peça possa ser impressa do jeito correto. Como você também pode notar, quando você tem uma peça com uma área menor no chão, a aderência na mesa tende a ser um pouco mais complicada. Então você pode adicionar recursos para que essa peça grude melhor na mesa. Tais como, por exemplo, o Brim e o Raft, que nós vamos ver um pouquinho mais tarde.
Como você pode notar, a estrutura interna das peças ela também pode ser modificada. Quanto mais preenchimento eu tenho dentro da peça, mais forte e densa ela se torna também. Em Build Plate Adhesion, nós temos o tipo de adesão que vai ser utilizado para segurar a peça na mesa. Ok? Em Generate Support, a gente já consegue adicionar o suporte que vai fazer com que a peça fique presa à mesa. A densidade do suporte é um ajuste importantíssimo. Quanto maior for a densidade, né, mais robusto será o suporte criado para que a peça seja impressa corretamente. Porém, todavia, entretanto, né, mais difícil será a sua remoção. No caso do exemplo do material dessa peça, que seria o PLA, não precisamos de suportes muito densos, algo em torno de 4% de densidade já é ideal. Esse é um suporte em zigue-zague, ele gasta menos material, é fácil de remover, mas eventualmente deixa algumas rebarbas na parte de baixo da peça. Em Support Pattern, ou tipo de padrão de suporte, a gente pode determinar o tipo de suporte que a gente vai utilizar na nossa peça. O padrão Grid, ele já entrega um suporte um pouco mais homogêneo e mais fácil de trabalhar. É igualmente fácil de remover, mas ele não deixa a peça com tantas rebarbas embaixo, muito pelo contrário. Você também pode notar que o tempo de impressão é descrito na parte de baixo do software, dando para a gente uma boa ideia do que a gente vai precisar fazer para trabalhar. Dito isso, pessoal, vejo vocês então no nosso projeto final e bons estudos!